Olá, sétimo ano, boa tarde a todos. Aqui é a professora Sádiva, certo? E a nossa aula de hoje, né, de Química, referente, turma, ao dia 15 de outubro, a nossa quinta-feira, abençoada seja. E o assunto da nossa aula de hoje é sobre tabela periódica. Então, a tabela periódica, ela é um modelo que agrupa todos os elementos químicos, né, conhecidos e apresenta algumas de suas características. Atualmente, a nossa tabela periódica, ela apresenta ela possui 118 elementos químicos. Só que para ela chegar nesse nível em que ela se encontra atualmente, ela passou por um processo de evolução. Então, vamos conhecer um pouquinho sobre o histórico da tabela periódica dos elementos químicos. Então, levando em consideração o seguinte, que o modelo da tabela periódica que conhecemos hoje, aquele anterior que eu apresentei para vocês atualmente, né, ele foi proposto pelo químico, né, russo Dmitri. A finalidade fundamental dele era de criar uma tabela, mas criar uma tabela para poder facilitar a classificação, facilitar a organização e o agrupamento também dos elementos químicos, conforme suas propriedades. Ok, turma? Então, muitos estudiosos já tentavam organizar essas informações e, portanto, muitos modelos anteriores foram apresentados para nós, né, no decorrer da história. Da Grécia Antiga vieram as primeiras tentativas de organizar os elementos químicos conhecidos hoje, né? Então, o filósofo grego na época, ele falou da existência de 4 elementos: a existência da água, da existência do fogo, da existência da terra e do ar, levando em consideração que posteriormente veio o grande filósofo, né, Aristóteles, estudioso da época, né, e fez a primeira organização desses elementos e lhes associou algumas propriedades, como úmido, seco, quente e frio. Em seguida, Lavoisier também observou, né, que por meio da eletrólise, a água se decompunha de hidrogênio e oxigênio e classificou então as substâncias encontradas em elementares, por não conseguir dividi-las em substâncias mais simples. Ele identificou alguns dos primeiros elementos químicos e organizou uma lista de 33 elementos, divididos em conjuntos de substâncias simples, metálicas, não metálicas, certo? Mas não conseguiu estabelecer uma propriedade que o diferenciasse, né? Em seguida, veio aqui o Johann Wolfgang. Foi um dos primeiros a observar uma ordem para organizar os elementos químicos, como no início, tá, turma, do século XIX, valores aproximados de massa atômica para alguns elementos haviam sido estabelecidos naquele momento, ok? E ele organizou grupos de 3 elementos com propriedades bem semelhantes. Então, o modelo de classificação proposto por ele chamou bastante atenção da comunidade científica naquela época. E ele sugeriu uma organização baseada em tríades. Tríades, né? Três. Ou seja, os elementos eles eram agrupados em trios, de 3 em 3, conforme as suas propriedades bem semelhantes. Então, a massa atômica do elemento central,
né, a média das massas dos outros dois elementos. Seria, no caso aí, a massa atômica do elemento central era a média das massas dos outros dois elementos. Por exemplo, o sódio tinha um valor aproximado, certo, de massa, que correspondia à média das massas de lítio e potássio. Então, muitos elementos não podiam ser agrupados dessa forma. Aí veio Alexandre Emile, no caso aí, né, é um geólogo francês que organizou 16 elementos químicos, certo? Por ordem crescente de massa atômica, e para isso ele utilizou um modelo conhecido chamado parafuso telúrico. Então, no modelo proposto por ele, né, ocorre a distribuição das informações na base, em forma de cilindro, alinhado verticalmente, os elementos com propriedades bem semelhantes. Depois veio, no caso aí, o John Newlands, né? Também ele desempenhou um papel fundamental dentro da química. Ele criou a lei, no caso aí, a lei das oitavas para os elementos químicos. Então, as suas observações mostraram que, organizando os elementos por ordem crescente de massa atômica, a cada 8 elementos, as propriedades elas se repetiam, estabelecendo assim uma relação periódica. Então, o trabalho desse senhor, certo, Newlands, ainda era bem restrito na época, certo? Pois essa lei se aplicava até o cálcio, somente até o cálcio, né? Então, veio e surgiu um grande químico, né, Julius Meyer, né, baseando-se aí principalmente nas propriedades físicas, certo, dos elementos. Ele fez uma nova distribuição, né, nas massas atômicas. Ele observou que entre elementos consecutivos a diferença das massas era constante. E ele concluiu a existência de relação entre massa atômica e propriedades de um grupo. Então, através do estudo proposto por esse químico, foi possível comprovar a existência de periodicidade, né? No caso aí, então foi através do estudo proposto por esse químico, foi possível comprovar a existência de periodicidade, ou seja, ocorrência de propriedades semelhantes em intervalos bem regulares, né? Então, Dmitri, estando na Rússia, teve a mesma ideia, no caso aí, que Meyer, que realizava seus estudos lá na Alemanha. Então, ele, de forma mais meticulosa, organizou um quadro periódico, onde os 63 elementos químicos conhecidos já, certo? Entre eles, estavam dispostos em colunas com base em suas massas atômicas. Além disso, ele deixou espaços vazios na tabela para os elementos que ainda não eram conhecidos, certo? Então, Johann era capaz de descrever algumas informações dos elementos faltantes com base na sequência que elaborou. Então, o trabalho, né, de Johann, certo, foi o mais completo no caso aí, ok? Até então realizado, pois organizou os elementos conforme as suas propriedades, reuniu um grande número de informações de maneira simples e constatou, no caso aí, que novos elementos seriam descobertos, né, com o passar do tempo, com estudos, aprofundando, né, esses estudos, com pesquisas, ok? Deixando espaços para inseri-los na tabela periódica. Até então, nada se sabia a respeito da constituição dos átomos, mas a organização proposta por Meyer
Mendeleev organizou inúmeras investigações para justificar a periodicidade, certo? Dos elementos que hoje constituem a base da atual tabela periódica, turma. Então, deixando bem claro aqui que Henry, né, ele foi muito importante, né, porque ele fez descobertas fantásticas dentro do mundo da química e estabeleceu conceitos de número atômico, no caso aí. Então, com o desenvolvimento de estudos para explicar não só a estrutura dos átomos, né, ele deu um novo passo para a organização dos elementos químicos dentro da química. E a partir dos experimentos realizados pelo mesmo, ele atribuiu números inteiros a cada elemento. E, posteriormente, foi constatado a correspondência, certo, ao número de prótons no núcleo do átomo. Então, a tabela periódica recebe esse nome em relação à periodicidade, né? Ou seja, os elementos estão organizados de forma que suas propriedades se repetem de forma regular. Ok, turma? Então, isso aí foi um pouquinho do histórico da nossa tabela periódica, que é estudada hoje, atualmente. Ok? Então, deixo registrado um grandioso abraço meu, da professora Sádiva, e até o nosso próximo encontro, turma.